Olá, estou aqui com Rubens Paglioni. Vai estar discutindo sobre Zero Trust na prática da implementação. Rubens, obrigado por colaborar, estar conosco e passar todo o seu conhecimento. É com você. Olá, meu nome é Rubens Paglioni, eu sou gerente de segurança para os assuntos voltados para infraestrutura na Logicalis. Estou na empresa há mais de 17 anos, ajudando e apoiando os clientes em diversos segmentos. Sou também gestor de um time de segurança focado, nesse tema de cibersegurança e infraestrutura. E hoje eu trago aqui um tema que se tem se falado há bastante tempo no mercado, que é sobre Zero Trust. Mas na prática, como eu faço essa implementação dentro do meu modelo de arquitetura, seja ele on-premises ou cloud? Eu acho que essa é uma das maiores dúvidas e preocupações que as empresas e os usuários acabam tendo, né? Zero Trust, ao pé da letra, é a mesma coisa que eu dizer não confio em nada. Confiança zero a todos os usuários e dispositivos, sejam eles conectados dentro da minha infraestrutura ou fora da minha infraestrutura. De alguns anos para cá, o perímetro tradicional de segurança, ele era muito voltado às arquiteturas um pouco mais básicas, como Firewall, IPS, NAC e outros temas. E eu tratava muitos recursos, que eram confiáveis e não confiáveis, seja ele na rede local, seja na cloud, seja externo, para a indústria de enterprise, para a indústria de IoT e demais outros segmentos. Mas com o advento da transformação digital, esse foco ele começa a abranger um pouco mais. A segurança ela tem que ser baseada em outros modelos, como, por exemplo, os processos de autenticação. Então, a visibilidade para esse tipo de modelo, e como eu controlo, ele passa a ser baseado muito mais na proteção do usuário, também das aplicações, devido à modernidade que nós temos aí das aplicações legadas, dos dispositivos que estão conectados fora do meu perímetro tradicional, e principalmente o adendo da cloud, que forçam as empresas a passar por um processo de transformação digital, de levar toda a sua infraestrutura para a nuvem, ou inclusive aquelas próprias empresas que acabam nascendo já em nuvem, né? Então, algumas políticas importantes que os CISOs e os heads de segurança sempre colocam na mesa, é como tratar essa segurança voltado mais para uma regulamentação, como que as regras de negócio, os riscos são baseados nesse novo modelo, que é muito dinâmico com esse modelo de transformação. Dentro da barreira tradicional de segurança, nós temos alguns pontos fundamentais que levam as empresas a enxergarem um pouco para o modelo de arquitetura e que atualmente eles estão inseridos. O modelo de perímetro tradicional, que era muito voltado a apenas um acesso externo via VPN, você ter alguns acessos nateados dentro da sua arquitetura, ele tem alguns modelos que levam as empresas a ter um tempo maior de descoberta quando acontece algum tipo de ataque, ou quando ele sofre algum tipo de violação dentro da sua infraestrutura, porque você tem um tempo muito grande para você detectar e tomar uma ação totalmente efetiva. Esse tipo de cenário eleva a dois assuntos importantes, né? A falta de visibilidade que as empresas acabam não aplicando de forma correta para a sua arquitetura tecnológica e também para os seus processos. Fatores internos e externos também, eles acabam afetando muito esse modelo. Existem algumas deficiências que eles vão além do modelo de segurança e de tecnologia, como os ataques relacionados a superfície, engenharia social, que os profissionais de segurança já estão acostumados, que é o principal problema enfrentado, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, que a maioria dos ataques são direcionados aos usuários, e principalmente porque eles estão agora conectados de suas casas, então o modelo condicional de acesso ele acaba sendo muito mais importante, mas as pessoas são, para você levar um modelo de conscientização, desenhar um modelo de solução, de uma arquitetura mais consistente, ele ajuda a elevar esse nível de maturidade. E para isso as empresas precisam pensar em caminhar por um ciclo de melhoria, que a gente chama de inovação, que é muito voltado para você ter um ambiente que tenha total visibilidade,
a gente gosta muito de falar que são as lacunas de visibilidade. Você cobre as lacunas de visibilidade, que é o ponto principal para se começar a determinar os principais etapas que você precisa inserir dentro da sua infraestrutura para elevar o nível de maturidade. Pensar em automação e orquestração, principalmente por causa dessa transformação digital que as empresas historicamente estão elevando, e que isso ajuda a diminuir o nível de comprometimento que você pode ter dentro da sua própria organização. Para isso, é muito importante que a gente pense em alguns pilares principais para ter como base o estudo para que você consiga implementar um modelo Zero Trust. A base para tudo isso, e principalmente agora, com a nova regulamentação da lei do LGPD aqui no Brasil, né, que já está em vigor já há uma semana aí, praticamente, que é a privacidade e a proteção dos dados. Então, hoje, os usuários, eles estão transitando. Então, é comum, no modelo tradicional hoje de trabalho, né, que é o telework, praticamente, que os dados sensíveis da empresa acabam circulando de forma muito fácil. Então, as lacunas de visibilidade que você consegue criar em cima disso é muito importante. Então, a base da proteção de dados, você falar do negócio, pensar no modelo de risco, levar o modelo de segurança para demais áreas da empresa é um tema muito importante. E isso acaba desencadeando em vários outros fatores. Pensar em usuários e dispositivos, como que eu aplico regras e controles que sejam de formas dinâmicas, que consiga escalar de uma forma rápida, tanto para usuários quanto para dispositivos. Pensar no tipo das aplicações e as plataformas que vão estar disponíveis dentro do meu próprio ambiente. Como que eu faço a transformação digital do meu ambiente legado para o meu ambiente novo. Aí entram papéis de desenvolvimento de código, desenvolvimento de software e outros padrões relacionados a isso. Criptografia e mascaramento. É muito importante que dentro de um modelo de escala Zero Trust, que você pense muito num modelo que os seus dados podem transitar intra-data center, ou intra-infraestrutura, ou com parceiros de negócio, mas que você adote algumas mudanças específicas, aplicando criptografia e mascarando dados sensíveis. Automação e gestão é um tema muito importante, porque a velocidade com que as aplicações e a velocidade com que os negócios têm crescido, ela acaba sendo muito relevante, então isso diminui, né, o tempo de overhead dos times e o tempo, né, de operações que o time de segurança pode executar para diversas tarefas, inclusive para poder conter um determinado tipo de incidente. Pensar num gerenciamento voltado à confiança, não só pensando só no tipo de usuário que vai acessar, no tipo de dispositivo, é importante identificar o comportamento de tráfego para dentro da sua arquitetura, seja do modelo das suas aplicações, seja do modelo dos seus devices ou usuários, e se basear nesse modelo de confiança para você criar essas regras de forma dinâmica para que você consiga elevar o nível de maturidade para conquistar uma arquitetura robusta, pensando no modelo Zero Trust. Em cima desses pilares principais, algumas recomendações, né, e algumas pontos principais que a gente enxerga que eleva uma empresa para começar a pensar numa jornada de implementação. Que a gente fala muito de gerenciamento de confiança, em aplicações, cloud. Algumas empresas, alguns usuários pensam muito voltados só pontualmente a alguns fatores tecnológicos. Aplicar só um duplo fator de autenticação já pode me resolver, regra de faro dinâmica, mas não é bem isso. É muito importante que isso parta de uma jornada, porque envolve vários processos da empresa. O principal deles que a gente acaba determinando é você ler o negócio, você discutir o tema de segurança com as demais áreas de negócio da empresa, falar com o CISO, falar com o CIO sobre quais são os pontos principais da empresa, qual que é o core business da empresa, e em cima daquilo você desencadear onde é mais importante você colocar alguns esforços de segurança. Então, a estratégia de segurança tem que estar muito bem alinhada ao negócio. Integrar soluções que elas têm que ser baseadas em risco. O principal ponto de controle de segurança é risco. A empresa, vocês podem começar a trabalhar com um modelo de talvez fazer um assessment de segurança dentro da infraestrutura, pode contratar uma empresa de consultoria para poder medir os níveis de processos voltados para a segurança, que aborde também temos como LGPD, é um dos principais fatores de risco que você consegue ver o roadmap de onde você teoricamente pode começar o trabalho, e começar a aplicar modelos de multi-factor authentication,
voltados tanto para o usuário quanto para aplicações críticas. É um modelo mais rápido e fácil de ser implementado, seguido também com uma proteção como primeira camada de acesso para quem estiver externo, como uma proteção DNS ou evolução de uma solução de proxy, por exemplo, que é uma arquitetura mais comum. Ter o inventário, né, e ter um gerenciamento dos dispositivos é muito importante. Hoje, os times de sistemas, né, que a gente acaba dizendo, é que tem essas informações, né, de quem que é o laptop, de quem que é o celular, de quais são as arquiteturas. Então, você ter essa análise dos seus dispositivos é muito importante. A gente fala muito aqui de você ter uma base CMDB sólida, que é dispositivos e também para aplicações. Isso te ajuda você a elevar o nível de maturidade e você começa a tapar os pontos cegos. Você já passa a entender o que realmente você precisa dar acesso e o que realmente precisa acessar a sua arquitetura. E começar a analisar, a partir daí, você começa a ter uma base de como você mede o comportamento de acesso dos seus usuários e como as aplicações elas também se comportam dentro da sua infraestrutura. O próximo passo seria você, depois de ter esses dados fundamentais, começar a pensar em criar políticas de autenticação mais voltadas por identidade, com um modelo de comportamento, as análises de risco já mapeadas, uma base MDB sólida, já fazendo uma revisão da sua própria arquitetura, você passa a criar regras condicionais baseadas em confiança, e não mais no padrão tradicional que nós tínhamos de endereço IP, origem, destino. Fica uma forma mais dinâmica de você poder controlar os acessos à sua infraestrutura. E com isso é possível você começar a determinar quais são os seus padrões seguros que você precisa ampliar para a sua arquitetura, voltado para um modelo de autorização, que é mais voltado da integração dos seus devices, das suas arquiteturas, e comece já a medir as métricas e KPIs de risco para começar a discutir e, de novo, tentar elencar e fazer uma nova análise de como está o seu nível de risco da sua arquitetura, até onde a mais você consegue ir, quais são os pontos e as lacunas dentro do seu modelo de risco que você já conseguiu aderir, já conseguiu cobrir. Outro principal ponto importante é começar a elevar os níveis de controle baseado numa questão de comportamento. A partir do momento que você já criou toda essa camada de modelo, como que as minhas aplicações elas se comportam? Eu tenho um modelo de aplicações intra-data center, as minhas aplicações estão todas em cloud, né? Eu passei por um modelo de transformação com as minhas aplicações voltadas para multi-cloud, multi-serviços, como as aplicações elas se conectam, né, dentro da minha arquitetura. Então você começa a medir esses controles voltados para a identidade. Então existem soluções que podem ajudar a controlar esses modelos, que a gente chama de modelo de cargas de trabalho, proteção de workload. O processo de autorização ele passa a ser muito voltado não só de user device, mas a nível de aplicação. Você começa a determinar e aplicar conceitos de inteligência dentro da própria arquitetura. E em cima disso, controles para automatização e orquestração, elas passam a fazer já sentido, porque você consegue, através de um único controlador ou de mais de um controladores, integrando nas soluções, expandir esse modelo de controle de identidade e autorização baseado em comportamento para demais áreas da sua infraestrutura. A última fase de todo esse processo, como uma jornada de implementação, é evoluir por um modelo de microsegmentação e também aplicar um conceito que a gente chama bastante, a gente aplica a alguns clientes, que é visibilidade contínua. Ela não necessariamente precisa ser o pilar principal da última jornada, mas a tema visibilidade, ele tem que partir já desde o início, de quando você está construindo esse modelo de implementação. A microsegmentação, para alguns clientes, no passado, era muito descrito como apliquei uma regra de NAT na minha infraestrutura, coloquei um modelo de duplo fator de autenticação, que eu não estou dizendo nem de multi-factor authentication ainda, e eu já estou seguro, isso já é determinado como microsegmentação. Microsegmentação, ele é um modelo um pouco mais granular, que ele vai muito para você determinar o modelo de comportamento dos usuários, das aplicações e dispositivos, e determinar controles de segurança efetivos e condicionais do tipo de comportamento que existe dentro da sua infraestrutura. Então, dentro de uma mesma, citando um exemplo mais básico, dentro de uma mesma acesso a um determinado serviço, um determinado grupo de usuários, a partir do momento que ele se conecta, ele não consegue, daquele acesso,
permear e nem conseguir conectar em mais nada que tiver lateralmente, por mais que outros serviços estejam dentro de um mesmo tipo de arquitetura, ou data center, ou coisas do tipo. Os principais pontos de gap que acontecem quando existe um tipo de vazamento ou um tipo de ataque, inclusive os ataques mais sofisticados, que são aqueles que as empresas dificilmente conseguem pegar através de um determinado tempo, que é aquele ataque silencioso. Um determinado atacante ele entra através de uma falha do próprio usuário, por exemplo, se ele acessou uma URL falsa ou algum exemplo basicamente disso, acessa uma determinada aplicação ou um determinado ambiente dentro da empresa, se passando por um acesso totalmente legítimo, e dali lateralmente começa a ganhar escala. A microsegmentação ela ajuda justamente nesse ponto. Você cria condições de que somente aquele tipo de acesso você controla e mais nada lateralmente você abre para um possível ataque. Isso funciona tanto para usuários quanto também para as aplicações. Nas aplicações existem modelos de segurança que você consegue aplicar esse conceito baseado nas cargas de trabalho. Então, determinados processos, determinadas aplicações, quando elas se conversam com outros sistemas dentro de uma arquitetura, pode ser cloud, qualquer uma outra também, existem alguns processos específicos que ali você consegue determinar políticas de segurança para mitigar esse tipo de ameaça que pode acontecer. E aplicando o modelo de visibilidade contínua, pegando vários pontos determinados dentro da sua arquitetura, é possível tentar verificar e dar insumos para o time de SOC, time de segurança, poder tratar e acompanhar como está o comportamento da sua infraestrutura e dinamicamente melhorar o processo de segurança. Como que fica esse modelo em cloud, né? Cloud é um negócio complicado, porque algumas empresas já estão nascendo em cloud, existe um desafio muito grande. A modernização ela acaba sendo de forma, às vezes, rápida para algumas empresas, para outras não. Empresas que possuem ambiente legado, ele tem um ciclo de desenvolvimento muito grande para poder modernizar suas aplicações para levar para a cloud, e isso acaba abrindo vários fatores importantes. Então, esses mesmos desafios de Zero Trust, eles podem ser também aplicados no modelo de cloud, e tem alguns temas principais que têm que ser levados em consideração. A inspeção do tráfego de rede, principalmente quando você tem arquiteturas intra-data center também, é um tempo muito importante. Acessos e autorizações, você passa a ter um controle mais granular de acesso condicional aos usuários das aplicações que estão totalmente em cloud, que é justamente só aplicações. Como você eleva o nível de maturidade para o modelo de armazenamento de dados, que aí entra muito as questões de regulamentações, seja de saúde, seja de TI ou demais outros, que entram com as normas como PI, PCI e outras do mercado que têm que ser amplamente aplicadas, então é um desafio para os profissionais de segurança e governança. Administração de chaves criptografadas é um dos principais desafios. Naquele modelo que eu digo que você criar um modelo de segurança para os seus workloads, essa administração de chaves criptografadas, que é a comunicação entre as aplicações, seja as aplicações próprias de data center ou até com parceiros de negócio, ela passa a ser um tema muito importante. Gestão de certificados SSL. Esse tema, algumas empresas falam que gestão de certificado digital é algo nebuloso, porque você implementa a primeira vez, mas a gestão ela acaba ficando com o tempo de lado. O certificado digital ele pode expirar daí um ano e ter uma catástrofe dentro do seu próprio ambiente. Ou o modelo de certificado digital não é atualizado e tem uma brecha de segurança. Então, é um tempo muito importante. E no ciclo de desenvolvimento de software também, devido à modernização das aplicações legadas e para as aplicações modernizadas hoje, justamente para a cloud. Essa imagem, ela é de uma sala da AT&T, que opera a transferência de dados aí e o tráfego da rede da NSA, da Agência Nacional de Segurança nos Estados Unidos. Olhando para o ambiente de cloud, isso demonstra muito um exemplo das empresas que você deixa de ter uma arquitetura totalmente física, tudo está na nuvem, então você tem uma salinha só pequena. Então, uma abordagem data-centric, ela é muito importante quando você pensa no tema de segurança. A proteção do dado, ela é o pilar para que você possa determinar os modelos para você aplicar uma melhor condição de uma jornada de implementação de Zero Trust. Este framework é um framework que nós desenvolvemos na Logicalis, é um framework agnóstico,
que ele ajuda as empresas, os usuários a pensar em algumas arquiteturas de referência que possam direcionar soluções de tecnologia, processos, aplicações que podem ajudar nessa jornada Zero Trust. Existem 3 pilares principais, de forma resumida, para tudo que a gente trouxe aqui. Um dos principais, que é a segurança no acesso remoto, principalmente as empresas hoje estão totalmente... eu acho que com esse modelo de pandemia, algumas empresas não vão voltar mais para o modelo tradicional, então, empresas lá atrás, que são as startups que já nasceram provavelmente em nuvem, com os profissionais em casa, empresas mais tradicionais estão indo para esse modelo, provavelmente não voltam mais, então a segurança do acesso remoto, ele passa a ser algo fundamental. E aí você começa a desdobrar essas arquiteturas desses 3 blocos em algumas peças-chave, né? Então, usuários que estão externos são os usuários e dispositivos que eu não confio, confiança zero para esses usuários. Então, eu passo a montar uma arquitetura de autorização. Depois que eu passo para um modelo de visibilidade contínua, de CMDB e tudo que a gente já falou por aqui. Como aplicar políticas modernas de segurança, aplicar políticas de autorização voltados muito para a questão dos dados, é um fator muito importante. A segurança dos workloads, com foco muito voltado para os devices, não só usuários, mas se eu estou acessando através de um computador que seja da empresa, se eu estou acessando de uma rede que seja Untrusted, que eu não tenho total controle. Para as indústrias, aqui entra muito o tema voltado para dispositivos IoT que precisam acessar algumas arquiteturas-chave dentro da minha arquitetura, isso também acaba entrando nesse fator fundamental de análise de segurança para a minha arquitetura. E entra as aplicações em cloud do modelo de modernização, o gerenciamento de inventário, né? Como você medir esses modelos de serviço, controle de configuração. E no último pilar, que é a segurança da rede, mesmo para aquelas empresas que ainda mantêm uma rede totalmente on-premises, uma rede totalmente privada, são as redes chamadas de redes corporativas, existem alguns papéis ali, principalmente se pensar no modelo de modernização, que é a segurança de código, como eu trato o modelo de integridade das aplicações, se uma aplicação ela tem um modelo de governança correto, se está aderente ao negócio, se o código daquela aplicação ela tem algum tipo de vulnerabilidade ou não, para mim conseguir aplicar modelos condicionais de proteções de workload para esse tipo de arquitetura, né? E eu acabo tendo algumas redes distribuídas nesse modelo, seja das empresas que estão totalmente em cloud ou híbrido. Embaixo, que é mais destacado, nós temos algumas áreas de conhecimento muito voltado no fator mais tecnológico, que são os principais pontos que precisa ser levado em consideração, que é o Multi-Factor Authentication, para praticamente todo o acesso que eu tenho da minha infraestrutura. Tivemos casos, por exemplo, de clientes que adotaram um modelo de Multi-Factor Authentication para acesso a aplicações críticas de gerenciamento dentro da própria arquitetura. É mais comum de se dizer no mercado de admin access. Então, existe aplicabilidade para vários outros fatores. Então, o primeiro ponto, a visibilidade é um fator fundamental e tem que estar envolvido desde a primeira análise de Zero Trust. Você tem que estar sempre olhando para a sua infraestrutura, para você determinar aí, para você não tenha nenhum ponto cego. Microsegmentação, que nós já falamos, principalmente no slide anterior, né? Estandarização das suas políticas. Aqui entra um fator muito importante da parte de orquestração, que você pode criar e determinar políticas específicas para determinadas áreas da sua empresa, para determinadas aplicações de forma condicional, que você consiga ter um padrão que pode ser aplicado de forma rápida e segura para toda a sua própria infraestrutura. E a parte de tokenização, que é a proteção principal de criptografia e de acesso condicional a determinadas aplicações. Esse framework é para direcionar vocês, é para direcionar as empresas para alguns temas importantes e que a gente percebe que em vários outros artigos e algumas empresas de tecnologia eu acabo elevando muito o nível só voltado de aplicações, mas tem que olhar para o negócio, tem que olhar para a aplicação, tem que olhar para pessoas. Existe uma gama muito grande de outras preocupações que tem que ser levado em consideração quando se pensa no modelo Zero Trust. O fator de lock-in que as aplicações acabam elevando e que os fabricantes acabam adotando, dessa integração mais unificada para dentro da própria arquitetura. Era isso. Eu agradeço a participação de todos.
Eu fico aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Estou aqui no chat, pode me chamar em qualquer momento. Aqui estão os meus dados também, e meu e-mail de informações. Acredito que tudo que a gente mostrou aqui, esse modelo de Zero Trust, ele pode ser aderente a vários tipos de negócios e somente com esse adendo da modernização digital das empresas e da aceleração do modelo tradicional, ele acaba elevando bastante esse modelo de segurança para demais artigos. Ok? Muito obrigado a todos e até mais.